Hoje a gente vai falar sobre um presente que Hashem deu pra gente. Mas como toda coisa importante, a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Eu vou trazer algumas provas que Chachamim falam pra gente na Gemara e no Midrash, pra gente ter uma ideia sobre o que a gente está falando e sobre o poder disso que Hashem deu pra gente. Então a primeira coisa, a Gemara fala em Psachim, a Gemara em Psachim fala que a Torá, ela se prolongou 9 letras para ensinar pra gente qual é a força de uma boa palavra. Em vez da Torá escrever a palavra tamé, que significa impuro, a Torá escreveu Ish Asher Lo Tahor, uma pessoa que ela não está pura em hebraico. Isso são 9 letras. Então fala Gemara, se a Torá escreveu 9 letras a mais à toa, entre aspas, isso a gente aprende quanto é importante tirar palavras boas da nossa boca. Também a Gemara em Psachim fala, isso é alahá no Shulchan Aruch, que uma pessoa, quando lo aleno, acontece alguma coisa ruim, que uma pessoa falece, a gente não tem que falar, essa pessoa faleceu. A gente não tem que tirar da nossa boca essas palavras, a gente tem que dar a entender que essa pessoa faleceu. A Gemara conta, por exemplo, que tinha um Rav muito grande que ele ficou doente, e foi um outro Rav visitar ele, a pedido dos Chachamim. E o Rabino falou, olha, ele rasgou a camisa dele, virou para trás, começou a chorar e andou até os outros Rabanim. Quando os Chachamim viram eles começaram a chorar e perguntaram, ele faleceu? Aí o Rabino falou, eu não falei nada. Fala Gemarada, que a gente aprende, isso é a que nem eu falei antes, quanto é importante a pessoa não falar palavras ruins, a pessoa simplesmente dá a entender isso à pessoa. Também a Gemara fala, em Masechet Moed Katan, por exemplo, está escrito que tinha Shmuel, era um Rav muito grande. Ele tinha um irmão, que ele chamava Pinchas. O irmão dele, o filho dele faleceu. Shmuel chegou na casa de Pinchas para visitar ele e viu que Pinchas estava com a unha muito grande por causa de Avelut, por causa das nossas leis de luto. Aí Shmuel falou, mas por que você está fazendo tudo isso? Tudo isso você está fazendo de luto? Aí perguntou a Pinchas para Shmuel, se fosse com a sua família, você não ia fazer a mesma coisa? Fala Gemara, naquele momento aconteceu um luto na família de Shmuel. No mesmo momento, o filho de Shmuel faleceu. Fala Gemara, por quê? Porque Rav Pinchas falou, se fosse com a sua família, o que você ia fazer? Pela força da palavra de Rav Pinchas, que ele falou sem querer, fala Gemara, Shmuel também aconteceu lo aleinu, uma avelut. Outra coisa que a gente vê, uma pessoa que falou sem querer uma coisa, foi isso que aconteceu. Também a gente vê na Torá, existia 2 pessoas que eram Reshaim, 2 pessoas que eles queriam estar em contra de Moshe Rabbeinu, tudo que eles faziam era para destruir Moshe Rabbeinu, Chas v'Shalom, chamavam Datan ve'Aviram. Moshe Rabbeinu uma vez, ele foi lá quando eles começaram a fazer a Machloket junto com Korach e falar que Moshe Rabbeinu estava fazendo coisas da cabeça dele que Hashem não tinha mandado ele. Hashem chamou Datan ve'Aviram, falaram Datan ve'Aviram, Lo na'ale, a gente não vai subir para ver Moshe Rabbeinu. Fala Gemara, eles falaram Lo na'ale, então a língua deles, a palavra deles fez eles caírem. O que aconteceu com Datan ve'Aviram? Eles caíram junto com toda a família dele, com todos os bens dele, para baixo, fala Gemara. A palavra dele fizeram eles tropeçar. Leshonam ichshilam, fala Gemara. Já que eles falaram Lo na'ale, a gente não vai subir, então tudo bem, se vocês não vão subir, então vocês vão descer. Outra prova que a gente vê quão forte é a palavra, a língua da pessoa. Fala Gemara, em Masechet Brachot, fala um Rav que a pessoa ela tem que falar, olha Hashem, eu estou muito arrependido de todos os meus pecados e Eiratzon, que seja a vontade de Hashem, que não aconteça nada de mal para mim, mas se acontecer alguma coisa de mal, que isso seja caparar pelos meus pecados, que isso seja uma restituição dos meus pecados. Fala Gemara, não, a pessoa não tem que falar isso. Por quê? Lo niftoch pelat Satan, a pessoa não pode abrir a boca dele para o Satan, para o Yetzer Hara, que aconteçam coisas ruins para eles, porque a pessoa pode falar, se acontecer alguma coisa que seja capará, então o Satan vai falar, opa Hashem, ele já sabe que ele tem pecados, então tem que acontecer alguma coisa para ele. Por exemplo, uma pessoa está subindo numa escada, muitas pessoas têm o intuito de falar, olha, cuidado que você vai cair. Por que a gente fala, cuidado que você vai cair? Isso, a gente está dando aqui uma força negativa para essa pessoa, a gente tem que falar, cuidado, se você não tomar cuidado, você pode cair. Já é uma outra coisa, a gente não está fixando que aquele ato vai acontecer. Fala o Midrash, junto em Masechet Sanedrin também está escrito, Adam la'amal yulad, isso é um pasuk em Sefer Yov, no livro de Yov,
Fala, a pessoa nasceu para se esforçar. A pessoa tem que se esforçar. Fala, Gemara, o que é se esforçar? Talvez é se esforçar trabalhando. Fala, Gemara, não. Que acá fala, Lavpio é a continuação do Passuco, que a pessoa tem que se esforçar através da língua dele. Explica Rashi, a pessoa tem que se esforçar através que ele faz tefilá, a pessoa tem que se esforçar através de que ele fala palavras de Torá quando ele estuda, ele tem que se esforçar através disso que ele ajuda um amigo dele falando boas palavras. Adam Le'amalulad, essa é toda a intenção de achar na pessoa que a pessoa se esforce no estudo da Torá, na tefilá e falando boas palavras para o amigo dele. Fala o Midrash, se a gente pensar, existem 248 órgãos na pessoa. Resh, Mem, Het, Tevarim existem na pessoa. Fala Gemara, existe um órgão na pessoa que ele está escondido por duas barreiras. Qual é esse órgão? A língua. A língua da pessoa está escondida tanto pelos dentes dela, que é uma barreira de osso, e tanto pela boca dela, que é uma barreira de pele. Fala Gemara, se Hashem colocou essa coisa tão importante, é óbvio que a pessoa tem uma força para fazer bem e para fazer mal, e por isso Hashem colocou ela nesse lugar. Fala Rabi Shimon Bar Yochai na Gemara, em Masechet Yerushalmi, Masechet Brachot, fala Rabi Shimon, se eu tivesse em Har Sinai, eu ia pedir para Hashem para fazer para a pessoa duas bocas. Uma boca para a pessoa falar coisas de Chol, para coisas que não tem a ver com a Torá, e outra coisa para a pessoa falar coisas santas, porque é muito difícil, a pessoa vai falar coisas erradas, a pessoa vai falar coisas de Chol, e depois com a mesma boca ele vai falar o nome de Hashem, ele vai falar palavras de Gemara. Aí Rabi Shimon Bar Yochai parou e pensou, não, peraí, se com uma boca a pessoa, se ela não toma cuidado, ela pode transgredir tantas proibições, que seria se ela tivesse duas bocas? Então ele voltou atrás. Então, Yei Ratzon, que seja a vontade de Hashem, que a gente consiga, Bemet, com uma boca, guardar ela de coisas proibidas e falar coisas positivas, Torá, Tfilá e Bezrat Hashem, que a gente consiga rezar muito para que venha a Mashiach, Bimera, Amém.